Então, voltando aqui ao golpe, né, que depois, em 1930, o presidente Washington Luiz pôs em sua sucessão o vitorioso seria Júlio Prestes, né, que era o candidato paulista. Washington Luiz paulista, Júlio Prestes paulista. Opa, rompeu com o rodízio. Então, isso foi fator determinante para que a oligarquia mineira apoiasse as outras oligarquias, cujo quem estava na liderança era Getúlio Vargas, que trouxe para si também o apoio do movimento tenentista. Então, algo bastante interessante, não sei se posso chamar de nobre, é que Getúlio Vargas, ele após o golpe de 1930, ele coloca interventores nos estados, e os interventores são esses tenentes. Então, isso acabou desagradando muitas pessoas que apoiaram o golpe de 1930, que, embora houvesse o clima de abandono social, havia a questão do façamos a revolução antes que eles a façam, para que se criassem leis trabalhistas, leis sociais, para que evitasse, por exemplo, a revolta do povo, o povo tomar o poder e a implantação de um regime comunista, como por exemplo, isso fez com que as elites se mobilizassem em prol da derrubada da oligarquia paulista. Mas a gente vê que a própria oligarquia mineira ajudou. Então, na verdade, eles estavam mais interessados nesse rodízio. Mas Getúlio Vargas, por isso que eu falei, acho que a gente pode chamar até como num gesto de nobreza, ele pega e acaba dando, digamos que um contragolpe dentro do golpe, né? Porque ele acaba distribuindo para os estados interventores tenentes, né? Que a questão do tenente, como eu havia falado no vídeo anterior, o tenente é um militar de baixa patente, é um oficial subalterno. Então, naquela época, principalmente, vindo do povo. E havia os movimentos tenentistas que eles questionavam isso mesmo, a corrupção dentro da política. Então, muitos apoiadores que só queriam chegar ao poder, depor Washington Luiz e que não tomasse posse Júlio Prestes, para que depois viessem dividir os despojos, né, acabaram se sentindo desprestigiados. E em 1932 se juntaram à elite paulista na chamada Revolução Constitucionalista para tentar derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e tentar voltar, fazer uma nova divisão do poder, mas claro que quem encabeçando as oligarquias paulistas, né? Mas acabou que não tiveram êxito no golpe e as forças de São Paulo, junto com as outras elites que se sentiram desprestigiadas, né, por Getúlio Vargas, acabaram não conseguindo ter êxito no golpe. Mas, de qualquer maneira, contribuiu até pela desculpa que eles tiveram, né? Que eles tiveram a desculpa de que a questão seria pelo governo ditatorial. Que, claro, uma ditadura nunca é boa, né? Então, frente a essa situação, o próprio Getúlio Vargas, ele pega, e por isso o nome da revolução, Revolução Constitucionalista, que, na verdade, eles queriam chegar ao poder, mas a desculpa é que havia uma ditadura e eles queriam um governo constitucional. Então, o próprio Getúlio Vargas, ele pega, vocês querem governo constitucional? Não precisa de golpe, de revolta, de luta armada para isso. Eu promovo o governo constitucional. Então, ele estabeleceu que em 1934 haveria a Constituição, né? Seria feita uma Constituição. E essa Constituição estava bem preparada, né? Bem esquematizada, lá baseada na chamada Carta de Lavoro de Benito Mussolini, né? Muita gente gosta de associar o fenômeno do Getúlio Vargas com o fenômeno nazi-fascista. Eu, particularmente, como professor de História, não gosto de fazer essa associação. Claro que é um fenômeno nacional-estadista do período, né? Mas é um fenômeno mais complexo,
né? Conforme é claro que haviam forças integralistas que inclusive apoiaram Getúlio Vargas, mas até de dentro mesmo das Forças Armadas haviam muitos ideais. Os ideais se dividiam entre integralismo, ideais de extrema direita, e comunismo, ideais de extrema esquerda. E Getúlio Vargas acabou se balançando aí no meio, acabou sendo fiel da balança, né, em relação a esses dois ideais. Os comunistas que apoiavam Getúlio tentam dar um golpe, a chamada intentona comunista, onde a gente tem como ícone do golpe uma agente da KGB, né, a Olga Benário, uma judia, né, agente da KGB, que acaba sendo infelizmente deportada para a Alemanha, tendo um fim trágico, né? Eu até tive o prazer de conhecer mais tarde a esposa não a Olga, que ela morreu lá na Alemanha, né? Mas eu tive o prazer de conhecer em Saquarema, um colégio que eu trabalhei, a esposa, uma senhora, a esposa do Luiz Carlos Prestes, que foi o grande líder brasileiro da intentona comunista, né? Foi um líder de bastante do movimento tenentista, uma das grandes figuras políticas, lideranças pela luta dos direitos dos trabalhadores, foi o Luiz Carlos Prestes, mas ele acabou se associando aí ao comunismo, né? A intentona comunista, e houve essa tentativa em 1935, né? Porque a Constituição de 34, ela previa eleições diretas, previa muitas coisas boas para a República, mas excepcionalmente isso em 38, né? Em 34 continuaria o governo Getúlio Vargas e talvez Getúlio, por isso que é uma situação, quando a gente pega a Alemanha nazista, a Itália fascista, a gente pega um direcionamento com a extrema-direita, né? Já eu sempre chamo atenção para isso, Getúlio Vargas não. Getúlio Vargas, ele mantinha contido tanto os interesses integralistas, que eram os fascistas brasileiros, eram chamados integralistas, como os comunistas também. A maior prova disso é a tentativa dos comunistas de darem um golpe em 35, a intentona comunista, e um pouco mais tarde os integralistas também tentam dar um golpe, mas ambos acabam fracassando em seus interesses. Isso faz com que as eleições eram previstas para 1938, mas o governo achava que não havia clima para que houvesse as eleições. Aí, em 1937, acaba se instaurando uma ditadura no Brasil, a ditadura do Estado Novo, tá? Essa ditadura, a gente falou um monte de coisa, o trabalhismo em si é pouquinho, né? Porque essa ditadura, ela faz com que Getúlio Vargas acabe ganhando apoio popular, porque ele acaba ficando como fiel da balança, né? Vê que ele primeiro é fiel da balança dos ideais extremos, de comunismo e fascismo. Mas depois, quando se torna ditador, ele se torna fiel da balança de que não precisava ter extremos. O extremo, de repente, era ele por ser ditador, né? Mas não havia necessidade de ter os extremos, então ele acabou se tornando árbitro dessas relações envolvendo operários e patrões, aonde ele cria as chamadas CLTs, né, que foram leis que estabeleciam como, por exemplo, férias remuneradas, né, 13º salário, ou seja, leis que não existiam. Então ele cria, como Getúlio, ele praticamente chega para os empresários e fala: olha, eu vou ensinar vocês coisa que dá para vocês darem para o trabalhador e o trabalhador não vai se revoltar. Então é isso que Getúlio Vargas faz, e com sucesso, né, que ele chega a ser chamado de pai dos pobres, né? Vocês verem o sucesso que Getúlio Vargas teve em suas leis trabalhistas, tá bom, gente?
Então, é isso. Eu acho que a gente não precisa de outro vídeo. Qualquer coisa, vocês deixam lá no Zap as dúvidas, tá? Ou lá no Classroom, no Google Sala de Aula, e a gente vai tirando, tá bom? Beijo para vocês.